Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Movements. Estamos aqui com o nosso querido amigo Thiago Padovan. Fala, pessoal. Caio Vassão. Oi, tudo bem? E a gente está hoje no nosso segundo episódio da nossa nova série. Uma série maravilhosa que busca responder os grandes dilemas da inovação, da complexidade e do problema que a gente vive ou das soluções que a gente quer buscar quando a gente quer trabalhar com transformação, quando a gente quer trabalhar num processo mais colaborativo, não é isso? Exatamente. Maravilha. Formamos o Movements aqui, né? Uma iniciativa que nasceu em 2018 ali para lidar com educação, aprendizagem, processo de consultoria, aplicando inovação, né? Como a gente diz, né? Laboratório de complexidade aplicada, aplicando inovação com trazendo a complexidade para o nosso lado, né? Não ignorando que ela existe, porque não tem como ignorar, ela está aí, né? Como que a gente traz ela para o jogo? Maravilha. Maravilha. Certo, Caião? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é uma pergunta que a gente escuta explicitamente, mas muito mais vezes implicitamente com nossos clientes e parceiros, que é: eu tenho um incrível relatório, construí um tremendo relatório, e agora, o que eu faço com ele? O que eu faço com isso? E é legal, a turma que não assistiu o último, é meio uma continuação do último episódio, então assiste aí. É uma série? É uma série, né? Uma série interconectada Começa ali. Tem um arco narrativo? Tem. Está fazendo sentido, acho. Vamos ver no final. Boa. Afinal de contas, boa dose de improviso, como falamos no último podcast. E aí é isso, né? A gente vem recebendo até demandas explícitas assim, de clientes, assim, né? Tipo, pô, fiz um baita relatório, fiz uma pesquisa de meses na estrada, no Brasil inteiro, entrevistei um monte de gente, tenho muitos insights interessantes, mas esse conhecimento está parado. Está ali, bem documentado, um layout maravilhoso. Capa. Uma capa bonita. Autores, gráficos. Dados muito bem construídos, muitas vezes. O que eu faço com isso? Insights e percepções. Indicações de indicações. Próximos passos, perfeito. Roadmap. Objetivos estratégicos. Como transformar isso numa aplicação? Como fazer isso Tornar vivo. Novamente, pessoal, nós vamos aqui, estamos trabalhando com o nosso... Quem trabalha com Miro, né? De novo, não somos... O Mirro? O Miró? O Miró. Não somos patrocinados, Miro mas... patrocina nós. Gostaríamos. Gostaríamos muito. Seria muito interessante para uma parceria. Ou, se você curte o nosso canal, você poderia contribuir conosco, pagando o nosso Miro. Oh, que maravilha. Esse rombo que o Miro faz nas nossas contas. Pô, ia ser maravilhoso. Mas só para... O Miro é a ferramenta que a gente usa. A gente vai usar aqui para construir esse conhecimento junto com a turma, né? Durante o podcast. E a gente vai deixar o link aí, né, Davi? A gente vai disponibilizar o link do Miro para vocês olharem, mexerem nas anotações. Porque aqui a gente segue os princípios da arquitetura livre, não é isso, Caio? Exatamente, arquitetura livre. Poucas pessoas sabem, mas o título da minha tese de doutorado era arquitetura livre. O metadesign era um dos aspectos da arquitetura livre. A arquitetura livre é digamos assim, é uma postura ética frente a projetos e colaboração, né? E falaremos sobre isso. Mas está aberto, vai estar disponível para se apropriar, não é isso? Exato. Passar por aí. E olha que legal, pessoal, você vai poder entrar no Miro e falar com a gente. Mesmo que você... Porque, em geral, quando você recebe um relatório, um livro, o livro é uma comunicação de uma via só, né? O autor fala com você. Começa a falar com o autor. Você tem que fuçar, descobrir o contato dele e ir atrás. Aqui você pode entrar ali, olhar o que a gente colocou, barabá, e falar assim, peraí, como é que fica? Não concordei com esse negócio aqui. Não concordei, deixa uma observação, explica essa porra. Não achei que isso faz sentido. Cola um comentário. Você não me convenceu. Boa. Aquela coisa, né? Então... É só deixar post-its com perguntas. Exato. Deixa seu nome, né? Legal. Legal. Super. E o mais legal é que... Seu arroba. Vai ser um board de toda a série, né? Então, Exato. 6 episódios ali vão estar... No final vai estar tudo registrados compilado ali, né? Dá pra fazer no capítulo anterior, dá pra fazer um recap, né? Dá. Dizem que no final o pessoal vai fazer um relatório disso aí. Opa! Vai parar e entregar. Vai ter uma capa bonita. Cada um vai receber. Vai ter uma ficha técnica detalhada com todo mundo que participou. Oh, que maravilha. Maravilhoso. Fazendo figuinha, né? Mas aí, ó, Caio deu um spoiler aqui, tem uns pontos aqui embaixo, a gente podia começar com o Zenão, né? O Zenon, pessoal. O Zenon. Essa analogia é interessante. Eu não sei quem conhece, eu vou deixar essa imagem aqui, pessoal. Isso aqui é uma imagem de busca de imagem no Google, pessoal. Só para ficar claro aí que o conhecimento está aí, né, pessoal? De fato, o pessoal brinca, fala assim, no celular na mão, você tem o conhecimento no mundo à sua mão, só que a gente fica lá na privada fazendo só um scroll, olhando bobagem. Nada contra, se divirta, mas tanta coisa que a gente encontra, mas enfim.
Quem foi Zenão, pessoal? Zenão, ou Zenon, né? Foi um dos grandes filósofos pré-socráticos, né? Antes do Sócrates ali, 600, 500 antes de Cristo ali. E ele foi um cara, né, que é um famoso sofista, um cara que pensava em termos de conhecimento. Qual é o conhecimento? E ele propôs um paradoxo, que ele falou a seguinte coisa. Imagina que você está indo para algum lugar. Então, imagina esse corredor grego aqui. Ele está indo dessa linha até o final dessa linha aqui. Né? Não sei se está gravando. Está gravando, né? Obrigado. Obrigado, Isadora. Isadora está nos ajudando aqui na edição. Aí, imagina uma coisa. Desse ponto até esse, você pode andar metade do caminho, não pode? Pode, tá? Esse corredor, esse saltador, ele vem para cá metade do caminho. Quanto que falta? Ué, falta um tanto, falta metade, mas ele pode andar metade, né? Pode andar metade da metade. Quanto que falta? Ah, falta um tanto, ele pode andar metade. Pode andar metade. Quando é que ele vai chegar nesse ponto, pessoal? Nunca. Nunca ele vai chegar nesse ponto. Não tem como chegar. Seguindo essa lógica aqui, nunca esse corredor vai chegar até o final do trajeto dele. Imagina você saindo de casa, você vê a porta da sua casa, você vai andando, você anda metade. 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 Você nunca vai chegar lá, porque sempre falta um pentelímetro, um infinitesimal, uma nanomilímetro. Você vai ficar na porta assim, quase chegando, nunca vai chegar na porta. Por que é um paradoxo, pessoal? O Zenão propôs paradoxo, porque você chega na porta, você atravessa, ele vai embora, o corredor chega no final da corrida. Então, como é que acontece isso? E aí tem a ver, né? O Zenão ali está falando a seguinte coisa para nós, né? Que quais são as peças que a lógica prega na gente, né? A lógica pregou uma peça na gente, tirou sal da nossa cara. Porque é totalmente lógico isso. Inclusive, isso é o termo razão. Razão quer dizer fração, né? Pedaço, né? Então, é exatamente o que a razão faz com a gente, né? E a gente transpôs isso, ou seja, não é verdade. Obviamente, a gente chega no final, né? Dá para chegar. Só que se a gente pensar muito a respeito daquilo, a gente não chega. Então, se a gente transpõe isso para o contexto organizacional, a gente começa a falar da síndrome, né? A gente chama isso, né? A gente inventou esse termo que é a síndrome do Zenão. O que é a síndrome do Zenão? É quando você está fazendo um projeto, mas sempre falta alguma coisa. Especialmente o seu chefe. Você chega lá, chefe, estou com um projeto maravilhoso, quero realizar esse projeto, babá. Chefe, que demais! Eu já escutei isso. Não é se esse projeto vai acontecer, é quando ele vai acontecer. Porque eu quero que ele aconteça, pode continuar. Mas você podia fazer mais isso aqui, só para resolver mais essa questãozinha? Ah, claro, você vai lá e corre e volta. Chefe, fiz aquele negócio, ficou maravilhoso. Colaborador, você é lindo, maravilhoso, tá perfeito. Só que você podia fazer só mais essa coisinha aqui, só... É pedir o aval daquela instância, é pedir permissão para não sei quem, é preparar mais uma análisezinha, mais um subrelatório para ter certeza do que a gente está fazendo. Pessoal, se a gente entrar nesse caminho, a gente nunca vai realizar nada. Isso é uma síndrome, porque, obviamente, a gente caiu no paradoxo de Zenão e não percebeu que a gente está preso, né? Está enjaulado num sistema de pensamento que não está nos ajudando. Tá e às vezes pode ser autoimposto, né? Você nem tem um chefe que faz isso, mas a equipe, às vezes, de projeto fica com essa sensação que será que não está pronto? Vamos fazer mais uma pesquisa, vamos falar com mais uma pessoa. Nossa, ainda falta aquela informação, ainda falta... A gente faz com a nossa vida pessoal também, né? As autossabotagens que a gente faz. Sempre falta alguma coisa, Não, semana que vem eu vou malhar, eu, por exemplo. Semana que vem eu vou malhar. Mas o que falta? Não, porque essa semana eu comi um negócio estranho, se eu for malhar, posso passar. Semana que vem. Semana que vem a gente vai lá, não sei o que. Sempre falta alguma coisa, mas não falta. Peraí, então, Caio, então eu não preciso nem preparar, então? Posso me jogar no projeto feito um louco, desvairado? Não, também não, mas como se preparar? É o suficiente, né, cara? Suficiente. Acho que você tem que ter o suficiente, né? Na minha época que eu trabalhava em agência, a gente falava, o projeto está aprovado, mas só precisa fazer um negocinho aqui. Quer dizer, não está aprovado. Não está aprovado, né? Não tá aprovado. E como é que a gente pendura o síndrome do Zenão com essa história do relatório? Pois é, né? Construir um relatório. E agora? Porque não parece isso. Porque o relatório seria quase que... Você não consegue chegar aqui no final, né? Mas é quase como se você caísse no final. Cheguei. Tá lá o relatório feito. E aí, qual que é o próximo passo? Como se fosse voltado para cá, né? Começar tudo de novo. Começar todo o processo de novo. Ou, né? Não sei se pode ser um caminho. Estava vendo nas redes sociais relatórios. Você recebeu um relatório incrível, definitivo sobre AI. Né? Modern AI. AI tem 15 por dia. Aí você tem que comprar esse relatório para sua empresa, ele vai resolver os seus problemas, né? O que a gente precisa fazer? Não entendemos esse relatório, né? Então eu tenho uma fulana que vai preparar um relatório sobre o relatório. Sobre o relatório.
E aí esse relatório sobre o relatório vai ser apresentado numa reunião para explicar o relatório do relatório. E aí essa reunião vai ser replicada para as outras áreas chegarem a entenderem a reunião que foi feita para explicar o relatório. Grava a reunião e transmite para quem não está no escritório. Inclusive, use o AI para fazer uma versão simplificada para disseminar. Não é isso? Olha, eu Mas acho como fazer diferente? Fazer diferente. Mas acho que a gente poderia comentar um pouco, porque essa coisa do relatório é o famoso. Olha, pessoal, temos um relatório aqui, faz circular para a empresa, manda todo mundo ler, que todo mundo vai entender o que tem que ser feito. Na hora. Como aconteceu também numa organização, que vocês vão se lembrar da nossa história, que uma pessoa ficou encantada com Design Thinking, que é uma metodologia interessante. O Design Thinking tem um monte de contribuições muito legais. Apesar de muita gente estar questionando hoje em dia, enfim. E aí o pessoal falou, queremos usar Design Thinking nessa empresa. Faz uns 10 anos, pessoal. E aí falou assim, compraram 5.000 cópias lá do... Eu não lembro qual versão do Design Thinking, e distribuíram e falaram, usem. Aí a gente falou, não. Design Thinking é o típico conhecimento que, se não for vivido, vivenciado, não faz sentido nenhum. O livro, de novo, o livro é o paredão que a gente comentou no último encontro. Exato. E eu acho que a mesma coisa pode acontecer com o relatório. Distribui o relatório e fala, leiam. Quem que leu? Tem aquelas pessoas muito aplicadas, vão lá e lê o relatório. Mas ela interpreta do jeito que ela acha melhor, o que está ótimo, o que é bom, mas há uma interpretação. Ou ela pode ter lido pela metade, não entendeu muito bem, leu por obrigação, mas aquilo não desceu muito para ela, não viu conexão com a vida que ela está vivendo, dentro da empresa ou fora da empresa. Para que eu estou lendo esse relatório? Não fica claro. Ah, mas se você lisse no e-mail, eu estaria dizendo por que você tem que ler o relatório. O cara lê o e-mail, lê o relatório, continua sem entender o que aquilo é. O que está acontecendo? As pessoas são burras? Não. É só a forma de fazer, né? Contexto. Exato. É o contexto. Porque Como é que incorporar através de uma leitura é muito difícil mesmo, né? Claro. Não, a gente pode ler um monte de coisa, mas... Exatamente. De novo, quantas vezes na vida a gente percebe que a gente lê um monte de coisa, mas na hora de aplicar não é exatamente aquilo. Não é que a teoria na prática é outra coisa, não é isso. É que a teoria ganha corpo na prática. Sim. E aí ganha um colorido. É que nem você escutar falar de chocolate há anos. Que demais. No dia que você come chocolate, você fala, é isso que é chocolate. Rapaz. Eu acho que é legal a história que você estava contando de fazer exercício, né? Porque é muito estigmatizado, assim, né? Vamos começar a fazer exercício. Então, todo mundo sabe que precisa fazer exercício. Todo mundo vê. O que mais tem hoje na internet é você precisa fazer exercício. Faz bem para você. Tá todo mundo falando sobre isso. Mas se você não mudar a sua rede, né? Se você não mudar com quem você convive, muito difícil você colocar essa prática no seu dia a dia, né? Então, é muito mais de você se reposicionar, você começar a interagir de outra forma em ambientes diferentes, do que você ficar lendo livro de exercício ali, que você sabe que precisa, mas não vai mudar muito o seu comportamento. O comportamento que importa muito, né? A gente escuta falar muito isso, o pessoal que muda para o Rio de Janeiro. Rapidamente entra em forma. É interessante. Porque é um ambiente em que o te faz sair para a rua, sai na rua, te convida. Você tem coisas gratuitas, talvez, mais do que em São Paulo, assim, né? Você vai pra praia, você já tá ali andando, jogando futebol. Tem Tô participando de um grupo secreto. Eu tô fazendo uma prática que chama Cultura do Movimento. Não por acaso, né? Movement, Cultura do Movimento, tem coisa a ver. Mas é um tipo de prática do corpo que tá muito ancorada no pensamento complexo, né? E lá tem uma coisa que eles falam muito sobre isso, assim, de duas coisas que a gente falou aqui. Uma é que você separar o momento do exercício da sua vida, essa separação estanque, é uma puta de uma armadilha, né? Olha então, só. sua prática corporal tá ali, né? Difícil manter por muito tempo. Aqueles movimentos, você tem que perceber que eles estão ali, da sua postura, das suas articulações, como você levanta, como você sente, muito como legal. você fica. E também daquilo de que o ambiente que você compõe para você na tua casa vai fazer com que esse exercício mais ou menos. Então, você tem aquela casa que tem a mesa, com a mesa cheia de bibelô, e copo de cristal, e cristaleira, e sofá, e tudo. Pensa numa criança que cresce nesse ambiente. Ele vai entender que o movimento dele é restrito, é com cuidado. Agora, se eu tenho uma sala ampla, por exemplo, né, com espaço que eu posso me exercitar, experimentar, me pendurar, fazer outra coisa, você vai desenvolvendo outra relação com o teu corpo naquele espaço. Né? E isso, acho que para o relatório é a mesma coisa. Né? Se eu tenho essa cultura organizacional de esperar o relatório, eu tenho o momento certo que eu vou fazer a inovação, que ela só acontece naquele tempo, naquele espaço, né? Fora disso, é trabalho do batidão do dia a dia. Ou a gente vai condicionando a um tipo de trabalho, aquele ambiente está desenhado para ser assim, né? É muita condição que precisa dar certo para aquilo funcionar, assim, né? Se você transforma o ambiente, a potência aumenta muito, né? A possibilidade de você fazer coisa aumenta muito, né? Demais. Exato. Que eu acho que tem a ver com a questão do relatório, quer dizer, que ambiente que a gente cria para o relatório criar sentido, né? Para ele ser compreendido, entendido, né? Uma coisa que a gente fala em sala de aula, tem um aspecto
do que a gente faz, né? Do processo de facilitação, colaboração e construção de inteligência coletiva, que é muito pedagógico. É como se fosse planejar uma aula mesmo, né? E o que a gente percebe na aula, quando é que os alunos se apropriam melhor do conteúdo? Quando eles podem interagir a respeito ou diretamente com o conteúdo. Tem coisa que não dá para interagir diretamente, né? O André Camargo, um colega nosso aqui, educador, falava assim, para que eu dar uma aula, né? Ele fez essa provocação, para que eu dar uma aula sobre padaria e pão numa sala de aula com um slide, projetando imagens, eu posso seguir numa padaria e dar aula ali. Eu falei, beleza, mas se você quiser dar uma aula sobre astronomia ou sobre microeletrônica e você está longe desse contexto, você não é um especialista nessa área, ou então você está falando a respeito dos mares da Lua. Você pode até olhar no telescópio, mas tem fotos maravilhosas, pode usar. É que mesmo assim, a questão não é tanto você ter contato direto com a coisa, você interagir sobre a coisa. A gente fala de interagir sobre a coisa, né? Então, uma provocação que a gente faz para criar sentido no relatório é como é que a gente faz, de fato, um resumo mais apropriável dele, mas cria uma situação de interação social facilitada para que você possa... Volta. Como é que você cria uma situação de interação social para que as pessoas possam se apropriar daquele conteúdo? Então, faz a apresentação. Quase todos os nossos clientes a gente fala a mesma coisa, né? Leve um texto de referência, um material de referência para o trabalho colaborativo, apresente ele, mas a gente precisa criar um momento naquela colaboração para as pessoas se apropriarem daquele conteúdo que foi apresentado. A gente faz perguntas para as pessoas a respeito do que elas viram ali, o que elas acham daquilo, e muito importante que elas compartilhem entre elas, não com a gente, não com quem está organizando aquele evento, mas entre os participantes do evento. O que elas entenderam daquele assunto, como elas interpretaram aquilo, como aquilo chega para elas. Quer dizer, cara, não dá para contar com aquela lógica muito conhecida e aplicada do pre-work, né? Pre-work. Manda o material antes, depois a galera vem aqui, ela já tem que ler. Tá preparado. Somos adultos, né? Quando Tem que vir acontece preparado. isso, né? Não, e pior que, Thiagão, é exatamente isso. Acontece. O melhor, mais bem preparado, leu correndo na véspera. Mesmo que faça. Mesmo que faça. Leu correndo na véspera e meio que fez umas anotações ali. E é isso que é o negócio, né, pessoal? Tem uma lógica escolar do bom aluno, aquele que lê o material que o professor mandou e preparou, arrazoado para a aula, etc. Esse é uma capacidade muito importante das pessoas. Elas começam a acreditar que essa capacidade de memorização que a gente aprende lá na escola, em todo pré-primário, ensino médio, ensino superior... É o suficiente, É né? suficiente. Basta para entender o que está acontecendo e basta para a gente agir no mundo. E não é isso. Não é isso. A gente precisa ter contato concreto com as coisas. Somos seres sociais, né? Seres sociais. Precisamos interagir sobre isso. Ou seja, uma fórmula, então, uma fórmula no sentido de uma ideia que a gente pode fazer é ter esse relatório, esse documento base, essas informações. Como é que eu penso na criação de um contexto de interação para que as pessoas possam lidar com isso, né? Exatamente. Trabalhar, decupar, entender, resumir, né? Mas não de maneira isolada, cada qual com o seu James Brown na sua casa, mas em conjunto, né? E a gente tem a força da mente coletiva ali também atuando, né? Que eu acho que isso que é o interessante, né? O que é inteligência coletiva, né? É justamente a capacidade, por meio da interação social, a gente começar a pensar junto com outras pessoas. Então, não é tanto eu falo uma mensagem, a pessoa pensa, interpreta e emite de volta uma informação para mim, arrazoando aquilo. É uma interação complexa, rápida, com idas e vindas múltiplas, com correções e revisões múltiplas também, novas ideias, transformação de ideias já existentes. É isso que é apropriação, isso que é aprendizagem, né? É isso que torna viável que alguém faça alguma coisa com conteúdo qualquer. Senão, para ela é um texto escrito. Sei lá, eu vou falar, pessoal, é o seguinte, vocês estão em casa, lê a palavra Zenão aí, vai pesquisar por conta própria e depois a gente conversa. E aí fica para vocês vão entender. Porque daria para ser assim, mas o sentido é a gente interagir, contar e participar do processo. Os próprios filósofos, né, faziam isso, né? Exato. O negócio era interação, era conversar, né? Não era só... O próprio Aristóteles, né? É belíssimo. O ensino peripatético. Esse nome peripatético. Peripatético quer dizer andar em torno da coisa. Peripatetos, né? Você tá... Filosofavam andando, né? Andando. Você tá ali em torno daquilo que te gera paixão. Patos, peripatos, perto da coisa, né? Então, diz que o Aristóteles ia para feira, e feira de rua, assim, de comida, mercadinho, né? Assim. E mercadinho, bater papo sobre comida. O que é aquilo ali? Isso é bom, o que mais se prepara, né? Porque a gente vê, as pessoas fazem isso, a gente vive desse jeito, né? Que é o que vocês estavam falando, né? O David estava falando, não dá para separar, né? Tem que ser uma coisa vivencial, né? E na prática, na empresa, assim, né?
É isso que a gente está vendo, essas demandas surgirem, né? O que a gente pode fazer, assim? Qual que é a entrega depois disso, Davi? A gente tem, até tá aqui na nossa pauta, né? A gente Pois é. colocou gestão do conhecimento vivo e tal. Tem um caso bem legal que a gente tem trabalhado há um tempo já com uma empresa, grande cliente da área financeira. Não podemos revelar quem é. Mas é um trabalho que é difícil a gente colocar numa caixinha, assim, né? De que a gente tá, qual é o tema, como a gente está trabalhando. Tem a ver com esse espectro que a gente está falando. Mas a demanda chegou via gestão do conhecimento, né? E a ideia era como estamos precisando documentar mais, registrar mais, que estamos perdendo a minúcia desse conhecimento. A gente precisa desenhar, dentro de um processo de gestão do conhecimento, queremos uma plataforma. Que não era um relatório, mas o que eles queriam era montar uma plataforma para poder registrar, né, o conhecimento, para como aquilo que a gente falou até no outro episódio, né? Tá registrado, tá codificado, tá armazenado, ufa, o conhecimento está lá. Beleza, e essa foi a demanda, a gente chegou para trabalhar sobre essa demanda e um pouco daquele processo que a gente contou no episódio passado, a gente foi entender de fato o que estava rolando ali, desenhamos uma imersão, uma série de entrevistas, desenhamos um outro jeito também de entrevista, que não era só sentar, bate-papo, tinha interação já na entrevista, uma interação continuada. Por exemplo, seria interessante até falar sobre esse método específico, né? Sim. A gente usava os desenhos, então as pessoas... Que é legal, conta. Acho que é uma boa... A gente tinha uma lousa branca, né? Conta aí. Né, que tinha uma lousa branca no local de entrevistas e a gente começou a perguntar para as pessoas qual era a estrutura, se fosse fazer uma árvore do conhecimento daquela instituição, como é que seria ela? E aí chegava um entrevistado e desenhava, né? Aí no próximo a gente fala assim, como é que seria a árvore de conhecimento? Essa aqui foi desenhada por outra pessoa. O que você acha disso? Faz em cima disso. Faz em cima ou faz outra? Esse eu não gostei. A pessoa desenhava outro. Aí teve uma hora que a gente começou a perceber que o jeito de desenhar as árvores de conhecimento daquela instituição eram muito diferentes. Cada pessoa via a instituição a partir de ângulos muito diferentes. E a gente começou a desconfiar, né, Davi e Thiago, a gente começou a perceber assim, eu acho que o que eles sabem está só na cabeça deles, não está na cabeça de mais ninguém. Ninguém mais sabe como essa instituição se organiza, como é que ela está estruturada, como é que ela está. E é um conhecimento, e não por mal. Ele falou, não, mas isso está registrado, está no documento tal. No relatório, manual. No manual, a gente ficou sabendo que era um manual de 300, 400 páginas. Falou, a gente começou a perguntar para os outros entrevistados, assim, você já leu o manual, tal? Eu sei que existe. Eu dei uma folhada quando entrei, mas acabei depois, né? Passa o tempo, não precisei usar aquilo, né? Interessante isso. Né? E aí a gente, então, já no próprio começo do processo, já era demonstrar que, conhecimento precisa circular de alguma forma, né? Não só registrar, né? Não só desenho na lousa. Alguém tem que ver o desenho e poder comentar em cima e mudar em cima. E aí o detalhe é que esse manual ele era sempre atualizado, né? Uhum. Mas quando era atualizado, tinha que fazer um requerimento, uma requisição para uma pessoa específica poder entrar naquele PDF gigantesco, fazer a alteração, extrair de novo e mandar para todo mundo de novo. Né? Ou seja, um processo de governança da gestão do conhecimento que a gente viu que estava bem equivocado. Colocando em caixinha, né? E eles tinham essa demanda de criar esta mais uma camada de repositório. Então, quando a gente foi olhar também os artefatos que compunham aquele ambiente e as suas diversas plataformas, tinham N plataformas. Plataforma de vídeo, plataforma de código, plataforma de gestão de projeto, uma série de coisas, né? E aí o pedido era mais uma plataforma. De saída, a indicação de saída, né? O Caio falou assim, a gente tem que trabalhar com uma forma leve, rápida e editável, né? Um formato meio wiki. E até que pegou um pouco mal, né? O wiki soou como uma coisa mais antiquada. Talvez só explicando para o pessoal aqui o que é o wiki, né? Sabe a Wikipédia, né? Wikipédia é uma plataforma de enciclopédia baseada num sistema chamado Wiki. O Wiki é um sistema de edição rápida, né? Para quem não conhece. Colaborativo. Você entra lá no botão Edit, entra lá Edit e você começa a mexer no conteúdo, salvar, tá salvo. Que era o que a galera tava fazendo na lousa. Tava fazendo na lousa, inclusive, era Exato, isso. Né? E aí, a gente sugeriu esse formato. Usa um wiki. Aí o pessoal, wiki. Parece um pouco antigo. A gente já testou várias wikis, até falaram isso, né? Depois a gente foi até analisar as wikis que eles tinham experimentado. Enfim, no limite a gente desenhou esse processo de imersão. Como a gente disse começamos a falar no episódio passado, esse processo de imersão gerou algumas percepções, não gerou um novo relatório do que ele fazer, mas a gente construiu uma interação mais desenhada, né? A gente fez 2 workshops para a partir daquilo que a gente tinha aprendido, a gente ia lançar novamente para aquele grupo, agora um grupo um pouco maior, e esse grupo ia trabalhar em cima daquelas informações novamente numa forma de redesenhar, né? Uma chave de propor. A gente entende que essa árvore é assim, construir uma visão comum, e ela poderia ser desse outro modo, né? Boa.
E aí eles foram desenhando aquilo. E aí saiu desenhos de estruturas de pensamento, formas de como organizar, ou como estava organizado o conhecimento, né? Entraves que eles tinham de práticas do cotidiano. Saiu uma série de percepções em tempo real. E foi interessante quando a gente, no workshop, né, trouxe informações da imersão, ou seja, vamos chamar as informações da imersão de relatório. A gente trouxe o relatório para ser trabalhado, né? A gente trouxe numa justa medida. Tem também todo o desenho de processo colaborativo, tem um conjunto de informações, né, e que tem que ser trazidos para as pessoas poderem trabalhar em função delas. Tem um ponto de partida, né? Tem. E era engraçado que a gente trouxe meio a foto da lousa, saca? Era nesse nível. E aí a galera levantava e tirava foto. Pô, agora eu entendi. Agora que eu entendi essa instituição. Caraca! E aí foram fotografando, assim... Não, e lembra um pouco importante, uma instituição seríssima, funciona muito bem. Muita competência. Os caras extremamente foda, competente, assim, extremamente eficiente a instituição, mas estavam sofrendo para gerenciar e fazer o conhecimento circular. Chegava nessa hora, ficava claro que uma coisa fundamental da empresa, que as pessoas acabavam intuindo, primeira vez que eles viam um mapa da empresa, assim, então é desse jeito que funciona. Isso é um exemplo bem legal, assim, para visualizar. Né? Não, e a entrega não adianta na hora, você entregar, né? um desenho feito por alguém, né? Exato. Se aquele grupo se organiza para construir junto, pô, como que a gente funciona, né? Como que a gente está atuando, né? É muito mais rico, né? E são esses ciclos contínuos de... A pessoa vai lá e rabisca na lousa, tá? A gente vai lá e transpõe aquilo pro Miro. E aí uma pessoa da nossa equipe vai lá e melhora, faz um design mais bem acabado, volta para eles e fala, não, falta tal coisa. Lá. Aí, de repente, isso apresenta para o coletivo como um todo. O coletivo fala que muito legal, mas poderia ter tal coisa. São esses ciclos. Ou seja, não é para jogar fora o relatório ou qualquer forma de documentação. É entender a documentação como um dos pedaços da interação. Ou seja, a interação é esse corpo maior... E a documentação, repositórios, plataformas, o que quer que seja, dá dentro desse corpo maior que é a interação. Tem um caso bem legal que a gente fez lá em 2020 com a secretaria, né? Sim. É um projeto público, então acho que dá para... Podemos falar. Contar. A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Quando começou a pandemia, a gente estava em contato com eles e eles trouxeram essa demanda para a gente, né? Falou, pô, a gente precisa... fechar o CEAGESP. Ninguém mais pode ir lá comprar coisa, porque por causa da pandemia, né? Isolamento social. Isolamento social. Parece que faz muito tempo, mas foi pouco tempo atrás, né? E um dos processos que a gente criou com eles foi de desenhar o ecossistema do CEAGESP. A gente falou, antes da gente entender o que a gente vai entregar, vamos entender esse contexto todo, né? Então, foram algumas semanas de... Lembrando que a gente não podia sair na rua, né? Davi participou, o Caio também participou do projeto. A gente não podia se encontrar, a gente não podia ir no CEAGESP, a gente podia conversar pessoalmente com as pessoas. A gente fez tudo por telefone, por WhatsApp, começou a interagir com a turma para desenhar o mapa do CEAGESP, assim, né? Como é que funcionava isso. E, semanalmente, a gente ia iterando com a turma da secretaria, com a turma da secretaria. Teve uma hora que eles falaram... Teve esse momento, assim, né? Caramba... É assim que o CEAGESP funciona. É assim que a secretaria se relaciona com o CEAGESP. Tem produtor rural, tem o permissionário, tem o cliente final. É uma foto muito interessante, mas que você cria junto com as pessoas. E aí está a entrega. A gente fala que a entrega e a interação é isso, né? Não adianta você vir no final e falar, ó, fizemos esse trabalho aqui em casa, em house, e vamos apresentar para você. Se a gente tivesse feito o famoso mapa de ecossistema que a gente trabalha, né? O mapa inerte de ecossistema, que é um desenho feito no Miro. Se a gente tivesse feito isolado, né? A gente ficava entrevistando, fez um desenhão. Depois assim, entrega o desenho. Tá aqui, pessoal. Isso aqui, eles iam olhar e falar, mas não sei. Ia ser um caos. Um caos, iam servir para nada. Tipo, o que vocês estão fazendo? Não, e a continuação desse projeto com essa grande empresa da área financeira, que foi interessante, porque quando eles perceberam essa entrega, eles foram muito competentes em como seguir. Porque a partir desse workshop, eles pediram, falaram, beleza, a gente precisa consolidar isso num documento que precisa de uma aprovação X. E a gente fez um relatório, a gente redesenhou e tudo, mas eles entenderam que a entrega não estava. Esse relatório era um veículo para uma próxima etapa, que era a aplicação, porque o que a gente construiu, né? Não era a gente não construiu uma arquitetura da plataforma como deveria ser feita. A gente desenhou papéis, né? A gente desenhou regras do jogo. A gente desenhou comportamentos novos, uma jornada nova do dia a dia. Novos jogos. Né? E aí a galera criou um comitê de governança, né? Para pensar sobre essa gestão do conhecimento e se comprometeu a aplicar no cotidiano esses papéis. E aí com ênfase de circular o conhecimento. Então nasceu uma figura que era quase como um protetor, alguém responsável por um ramo da árvore do conhecimento. E essa pessoa, mais do que ela cuidar daquilo, ela tinha que chamar pessoas que eles sabiam que dominavam aquele assunto para escrever
escrever mesmo, documentar sobre aquele assunto, numa lógica colaborativa via Wiki. Aí a plataforma começou a nascer dessa forma, de chamando pessoas que entendiam, registrando, mas com a responsabilidade e a intenção de não só escrever, mas que tivessem reuniões de troca de conhecimento, que aquele artigo deveria também circular e ser editado e reeditável pela comunidade. Isso é chave. Então eles criaram, de fato, não a plataforma como era no começo, mas uma comunidade. Eles foram exímios em fazer isso. A né? plataforma é uma parte. Depois ela entrou, a plataforma entrou, ela entrou com uma outra camada, com uma série de outras ferramentas, começaram a usar plataformas mais modernas, mas preocupados em implementaram esse jogo da gestão do conhecimento nessa comunidade, sabendo que a entrega teria na interação, né? E acho que interessante até olhar do nosso ponto de vista, a nossa entrega era essa. Era quase como entregar para eles um tabuleiro com as pecinhas para jogar um tabuleiro de um jogo, as peças para você jogar aquele jogo, os dados e o livrinho de regras. Ou seja, nós tivemos também uma entrega relatorial, mas nosso relatório não era diagnóstico, o que deve ser feito com a empresa, etc. Isso estava claro de uma maneira muito explícita, numa documentação leve, né? O que a gente entregou, a parte mais importante, era justamente os papéis desse jogo e as regras de interação desses papéis. E aí, assim que eles entenderam, assim, ficou claro. A gente criou um ciclo de produção e compartilhamento e gestão do conhecimento que tornava possível que o conhecimento circulasse entre as pessoas. Lá a gente precisou falar isso textualmente, né? Vocês lembram? Sim. Que era... o conhecimento é aquilo que está num papel ou aquilo que está na cabeça das pessoas? E foi um momento chocante para eles, porque claramente havia essa crença institucional de que o conhecimento é o que estava no papel. O que estava na cabeça das pessoas apareceria simplesmente porque elas leram aquilo. E você fala com qualquer educador, sem um trabalho de interpretação e de interação, a informação não ganha significado, ela fica só registrada na cabeça das pessoas. E aí, se a gente voltar para a pergunta original, né, desse case, construir um relatório e agora, né? A ideia do início, como foi apresentada, era, olha, a gente precisa construir uma plataforma que vai codificar todo esse conhecimento, um grande relatório, e a partir disso a gente vai trabalhar a gestão do conhecimento. Aí a inversão foi, não, vamos trabalhar a gestão do conhecimento com as pessoas e isso vai gerar peças, né? Então foi essa inversão, né? Não, e estava pensando em longo prazo, assim, né? Acho que em curto prazo que você tem aquelas pessoas que vão interagir ali. Mas pensando nisso como um ambiente que vai durar bastante tempo, as pessoas vão sair, as pessoas vão mudar as pessoas daquele ambiente, né? Como é que você continua com aquele conhecimento sendo passado de pessoa para pessoa, sendo inteirado de pessoa para pessoa, sendo melhorado de pessoa para pessoa? É só através do ambiente mesmo, né? Você precisa criar um ambiente que as pessoas continuem essa conversa durante meses e anos, eventualmente, para que aquilo continue evoluindo, né? Continue vivo, né? Continue vivo. Continue vivo. Isso que é interessante, né? A gente pode até entender, até uma coisa um pouco mais do abismo da história, né, Davi? As profundidades da história, né? O historiador está aqui. Longa duração. De longa duração. Perfeito, obrigado pela correção. História de longa duração, que é... A gente pode até entender um pouco a história da cultura com um pouco essa briga entre a comunicação verbal e a comunicação escrita, e entendendo que a comunicação verbal, ela não é só verbal. Ela é tonal, ela é comportamental comportamental. Mesmo, né? Muito do que a gente fala está na entonação, do jeito, que a gente gesticula e aponta. Ó, isso aqui, ó, quando eu estou lá no Miro, ó, Isadora, só um minutinho. Isso aqui que eu estou apontando, só um exemplo, né? Estou apontando documento e interação, tá vendo? Essas duas coisas. Mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que falar daqui a pouco, né? Que tá deixando aí. Rapaz. Ou seja, eu não li nada, vocês leram aí, né? Quem está online está lendo. Mas a sacada é... Já bastou aqui. A sacada é, a gente começa a falar, quando a gente tem documentação leve, interessante, de maneira muito mais rápida e ágil. Mas, como é comum na comunicação escrita, é a ditadura do olhar, né? É o que eu vejo escrito no papel, é o que está lá, mas está no papel escrito, mas não era bem isso que devia ter sido interpretado ou entendido. Tem umas nuances que não dá para passar para o papel, né? Que é cultura mesmo, é comportamento, né? Tem a ver também com essa Vivência. coisa livre da correção do vocabulário, né? Exato. Quando você escolhe uma palavra para estar escrita, interpretação que a pessoa vai dar daquela palavra, tá lá, né? Aqui a gente tem uma chance, né? Mas não foi bem isso que eu quis dizer, acho que eu vou mudar, Exato. então eu disse desse de outra forma. Isso que você chama disso, eu chamo daquilo, né? Uma das técnicas que a gente até ensina para quem trabalha com a gente, que é a técnica do espelhamento, que quem trabalha com facilitação conhece, que o espelhamento muitas vezes só reproduzir para a pessoa que ela te falou, com algumas adições suas. Se você está dizendo isso assim, e eu entendi direito, tal coisa, e você coloca alguma coisa, algum vocabulário seu para verificar. Aí a pessoa fala, não, na verdade, tal coisa. Você fala, é muito mais profundo o entendimento quando você vai pela interação. Com certeza. Quer falar do Procrustes?
Procust é uma boa. É legal para entender, encaixar... Nova parábola. Como é que eles falam, né? Encaixar bola Encaixar na caixinha. como encaixar o seu problema na solução. Como Não, encaixar sua solução no problema. Como encaixar o problema. Que assim, muitas vezes que é o que falam, né? Assim que você chegou numa solução, ela serve, certo? Serve para todo mundo. Né? Então você tem uma bandeja, quem já comeu bandejão, né? Bandejão é igual para todo mundo, ele vai te servir igual. Eu lembro que eu estava na faculdade, era um bandejão, tinha eu e tinha uma amiga minha que era uma sílfide, uma pessoa magrinha assim, e serviu igual para as duas. E eu terminava o bandejão dela, obviamente, porque para mim faltava, para ela sobrava. Ficava um acerto entre nós ali, mas se eu não conhecesse ela, não tinha como eu complementar a minha refeição e ela ia jogar fora a comida. E aí tem essa imagem clássica aí, que é de Procrustes, né? Que é o... Interessante que em português a galera está falando Procusto, né? Estranho, mas é Procrustes, né? O nome dele. Né? Que é esse mito grego clássico, né? A Grécia permeia a nossa cultura, goste ou não goste, mas enfim, é um fato. E é uma imagem muito interessante, que é o seguinte, Procrustes era um doidão que tinha essa caverna na beira de uma estrada e ele tinha uma cama. E essa cama tinha um certo tamanho. E ele ficava convidando os passantes. Ele disse, você quer deitar na minha cama? História estranha, né, pessoal? Mito, sempre essa história minha sempre na quebrada. Mas, enfim. Quer deitar na minha cama? Ele falou, pô, parece confortável a cama deitava. Ele falou, ele amarrava a pessoa na cama. Tá vendo? Tá sobrando seu pé para fora. Vou cortar. Sobrou sua cabeça. Vou cortar a cabeça. Louco. E matava, e mutilava um monte de gente. Até que apareceu o Teseu ali, né? Acho que foi Teseu ou Perseu, um dos grandes heróis gregos, chegou ali e falou assim... deitar nessa cama? Deixa eu ver. Por que você não deita nessa cama? Falou pro próprio Procrustes. Ele falou, deito, você não acredita? Aí ele deitou e matou o Procrustes. Que basicamente é o seguinte, né? O que está sendo dito ali? É um mito poderoso esse, né? Muito profundo. Aquela imagem grega clássica, não tem aqui, mas enfim, estava lá embaixo. É a imagem grega clássica que acaba ajudando a gente a entender uma coisa profunda da nossa cultura, que é, quando a gente cria uma regra, a regra é para todos. Para todos, absolutamente todos. E o que não encaixa na regra? Corta. Famoso corte procrustiano, que se fala por aí, né? Quer dizer, cortou, arrancou o pedaço, né? E se está pequeno, tinha um detalhe. Se estava pequeno, ele esticava a pessoa para ficar do tamanho certo. Matando também, claro, fazendo aquele alongamento medieval que basicamente coisa mata gostosa, a né? Matava a pessoa. Mas basicamente, ou seja, quando a gente fala a respeito de relatórios, documentação na empresa, é entender que a partir do momento que a gente chegou numa solução, a gente tem que encaixar tudo naquilo. Inclusive... na lógica, problema, solução, né? Tem um problema na empresa, estou procurando uma solução. É muito comum o método que a gente aplica já trazer uma solução implicada ali. Ele já está ali dentro. Então, você fica tentando enfiar o problema na solução, que é muito comum quem está muito viciado num método específico de trabalho. Não vou aqui citar nomes, eu quero pisar no calo dos meus amigos, nossos colegas, designers, consultores, mas tem muita coisa muito viciada por aí. E o que o convite no Meta Design é? A gente inventar um método adequado. Né? E é o que a gente faz com todos os projetos. Né? E que se transforma. Talvez a gente tenha que abandonar o método que a gente mesmo criou ali para poder pensar na próxima fase daquele projeto. Né? Então... O recado é esse. O relatório pode funcionar por alguns contextos. Exato. Mas ele não vai funcionar para sempre e não vai abranger toda essa complexidade que, eventualmente, aquele contexto está pedindo. Né? Não é o fim em si. Não é o fim em si. Ele... É importante, como você falou, tem um contrato do apartamento registrado. Ótimo. E depois disso? E aí, pra gente dar aquela indicação objetiva, se eu comprei um relatório, eu produzi, né? Aquela nossa cliente, querida amiga, que falou, pô, eu construí uma pesquisa linda, o que eu faço agora? A chave é essa. Como é que eu construo um processo de interação para lidar com essas informações? Como é que eu trabalho com continuidade comunitária? Nossa amiga continuidade comunitária. Essa grande amiga. Coisa legal. O que é continuidade comunitária? Isso é um conceito legal de explicar. Toda empresa, toda organização, toda sociedade é levada adiante pela comunidade. O que é a comunidade? A comunidade são conjunto de pessoas com as quais você tem relações de afeto e confiança. Basicamente é isso, né? Então, comunidade não é um único grupo de pessoas. Você pode se relacionar com muitas pessoas a partir desse critério de afeto e confiança. Eu confio e tenho afeto para essa pessoa. E o afeto não quer dizer amar só, tá, pessoal? Pode significar também não gostar muito, odiar. Você simplesmente sabe como ser afetado por aquela pessoa. Você gosta, não gosta, por aí vai. Quem você não conhece, quem está na sociedade em geral, não na comunidade, está na sociedade, você nem sabe muito bem que se você gosta ou não gosta dessa pessoa. E você pode ou não confiar dela, né? Mas é na fofoca do dia a dia da empresa que a interação acontece e é o que leva adiante a empresa, que faz a instituição funcionar, acontecer, etc. E aí o que acontece nessa hora? Sei lá. É o que é. E até
conectando isso com a continuidade comunitária, com o corte procruciano, é o seguinte. Imagina que você pega uma plateia e fala assim, pessoal, todo mundo senta igual, do mesmo jeito, ereto, com os 2 pés tocando no chão e com o braço apoiado na lateral da cadeira. Legal. Agora fica assim 4 horas. Não pode se mover mais. Primeira coisa, tem gente que vai ficar com o pezinho pendurado. Tem gente que vai ficar com a perna levantada. Outras pessoas vão ficar com o braço além, abaixo, vai começar a ficar desconfortável. Não, fica aí, porque é uma posição confortável, não é? Tá tudo apoiado. Ergonomicamente desenhada? Ergonomicamente tá tudo certo. Fica nessa posição aí. E a última coisa que é saudável, pergunta para qualquer ergonomista, para qualquer fisioterapeuta, é não fique parado. Na mesma posição. Não fique na mesma posição. Fomos feitos para se mexer. Para se movimentar o tempo inteiro. Movimento. Trazendo de novo nossa cultura do movimento. Cultura do movimento, né? Tá aqui Movements, do lado, né? Movements. A cultura do movimento. Cadê Recado é, sempre movimento. também, pessoal que tá com o relatório na mão parado, faz o quê? Chama o Movements. Que a gente vai colocar esse negócio para ficar vivo. Para rodar. Para movimentar. Sim. Vamos deixar vivo esse negócio aí. Vamos fazer acontecer. Que tem a ver com a morte do projeto. Direto quando o processo morre. Que basicamente é a mesma coisa. Como é que você reaviva ele? Propondo interações que façam sentido para revisitar aquele conhecimento, reentender aquilo. E a partir dessa interação você constrói o valor que te interessa naquele contexto. Por aí vai. Às vezes é que a gente usa, né, o morre vivo, a gente usa às vezes sem pensar, né? Mas conhecimento vivo tem que estar no corpo vivo, né? Tá em movimento. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Né? E tá gerando coisas, né? Tá corporificado de fato, né? Quando tá gerando coisas nessa interação, isso é... Pierre Levy falava, né, inteligência coletiva, né? A inteligência coletiva ela acontece para partir do corpo vivo. Total. Boa. Porque se tiver um repositório online, mas tem inteligência artificial que é capaz de processar essa informação. Pessoal, se só tivesse, esses cenários apocalípticos, né? As máquinas vão matar a gente, vão ficar só elas, vão tirar nossos empregos, etc. Eu sempre falo, então vamos montar uma agência de turismo para AI, vamos montar uma escola para AI, e a gente pode todo mundo morrer, né? Porque, não, mas AI vai ser viva, não sei o que lá. Pessoal, isso é religião, a gente não sabe se nada que é feito... Uma mente computacional é viva também? Acho que não. É um mecanismo muito sofisticado. Mas eu sei que se a humanidade morrer e o AI continuar, a humanidade está morta. Tinha Garantido. Um cérebro historiador, que eu não me lembro o nome, vou pegar na próxima. Mas sabe aquela época dos cartistas? Conhece os cartistas? Revolução Industrial tinha os quebradores de máquinas. Sim, claro. Porque, agora as máquinas vão roubar o nosso trabalho, eles invadiam fábricas para quebrar as máquinas, né? E tinha uma frase desse período, não me lembro o contexto todo. Mas o cara dizia assim, pode ficar tranquilo, porque as máquinas não vão substituir nesse nível de paradigma. Mas por quê? Porque as máquinas não usam sapatos. Exato. Ele dizia isso, né? Então, é isso. Não Total. está descolado só do contexto humano. Sim. Não vai, né? Ela vai fazer sapato para quem usa sapato, se ela não usa sapato, né? Naquele momento, trazendo para hoje, é isso. E o que a gente projeta na máquina uma potência, do mesmo jeito que a gente projeta uma potência no livro, projeta... O que é projetar no sentido psicológico, né? A potência está em você, mas você imagina que a coisa é capaz de fazer. Eu sou o cara da caneta, né? Esse tipo de fetichismo, né? A caneta, eu vou escrever. Eu estou projetando a minha potência num objeto, que é o que a gente está fazendo agora de maneira descontrolada com o AI. Falando, a gente projeta todos os nossos anseios, vontades, etc., no AI. Então, eu até desconfio que esse delírio apocalíptico de que o AI vai matar a gente talvez seja um grande desejo mórbido nosso. Que maravilha, hein? Né? Não tem nada a ver com a máquina, é o que a gente está pensando, né? Exato, tem um desejo obscuro ali, né? Obscuro. Agora eu fiquei pensando, Caio, comprei uma bateria mó bonitona, quer dizer que eu estou projetando, né, a bateria, minha vontade de ser um bom baterista. Se você não tocar a bateria, meu caro Davi... Momentos de terapia com o Movement. Exato. Tá parada a bateria? Deixa eu ver se você espancou essa bateria. Nelson, meu terapeuta, vou ligar pra você, hein? Vou falar com você hoje, hein? Tá lá, a baquetinha lisinha, a lateral da bateria bonito, lá, o rimshot. Um prato lustrado. Nada, eu tô tocando. Tá tocando. Um monte de gente em crise agora em casa. Aquele minha raquete de tênis encostada ali. Pô, melhor marca. Ou então a esteira. Lembra a da esteira? Tinha uma ex-sogra minha que a esteira dela virou um cabideiro no quarto. Clássico, né? Boa. Olha, não queria dizer isso, mas a gente está chegando ao nosso momento final. Falamos de métricas e indicadores ou não? Quer deixar para um próximo? E se a gente deixar para falar disso no nosso curso? Que curso é esse, Thiago? Boa, Davi. Vai ter curso agora? Curso de meta design? É mesmo? Vai te falar disso em detalhes, com Davi pessoas? Não deixa passar um gancho. Esse é o momento jabá. Turma, quem quiser se aprofundar um pouco nas abordagens do meta design, agora em setembro a gente vai ter uma turma online do curso, facilitação e inovação com meta design, são 4 noites.
a partir do dia 3 de setembro, onde a gente vai passar pelos principais pilares do meta design, conseguir não sei se ferramentar é a palavra, mas trazer um pouco para a parte prática de como você pode aplicar isso no dia a dia das empresas, das organizações, das cidades, das escolas, universidades, enfim. Como a gente pode pensar ambientes e situações mais interativas, mas trazendo a complexidade como aliada aí dos nossos projetos e não deixando ela ali, numa caixinha, sabendo que ela está lá, né? E tem um gancho do curso com o nosso tema de hoje, Tiagão. Toda vez do final do curso, né? Não, o Caio sabe disso, né? Acontece. Aquele pessoal depois do curso que fica bem mobilizado, eu acho interessante e quer continuar de alguma forma, né? E aí tem muita gente que fala, pô, como você vai mandar o material do curso para nós? Ou às vezes eu sempre faço isso, né? Pô, a gente vai mandar a apostila pro pessoal, eles sempre pedem. O que a gente faz? A gente manda o Miro, tá tudo bem, a gente não tem apostila, não tem slide, a gente manda os registros. Mas o que a gente propõe para a continuidade comunitária? A gente faz encontros periódicos, né? Sim. Exatamente. A gente tem uma comunidade de pessoas que trabalharam conosco, foram alunos, enfim, se relacionaram conosco de alguma forma, tem desejo de continuar uma interação. E a gente propõe, de tempos em tempos, alguns encontros, né? É difícil falar uma data, porque esse vídeo vai circular aí, sei lá quando vocês vão estar vendo isso, melhor no futuro. Melhor é entrar no nosso WhatsApp. Fica de olho no nosso WhatsApp, nossas redes sociais, que direto a gente está lançando free movements, rodada de mapa view de ecossistema, e tem uma galera muito legal, né? Que tem reverberado um pouco essa discussão, a chance de conhecer gente, de trocar conhecimento, rede de contato, a potência que está se tornando isso está sendo surpreendente para a gente, assim, né? Cada vez que a gente acaba um curso, muitas pessoas do curso vêm procurar a gente e falam o que a gente pode fazer junto, né? Então, a gente está também buscando esses caminhos, né? Então, tem caminhos muito interessantes que a gente está desenhando. Então, façam parte do curso, entrem nessa rede, que a gente está construindo muita coisa junto. Ambiente de meta-consultoria até, total. Né? Pra gente ali gente mesmo, importantíssimo. Incrível, né? A gente constrói esse conhecimento mesmo. Todos juntos, né? É na rede. Muito legal. Muito bom. Prazer inenarrável, Thiago. Inenarrável. Obrigado. Prazer, Caio. Aqui, vou ter que atravessar aqui. Aqui, pronto. O ET. Até a próxima. Viu? Fiquem ligados aí. Valeu. Até a próxima. Um abração.